Você está nas quintas Rema. Aleluia! Olha! Nessa noite nós vamos falar sobre o caráter de Deus. Diga, caráter de Deus. Essa é uma das 24 matérias do Rema. Eu tenho a honra de poder ensinar essa matéria. Não sei se esse ano eu estarei no hall de professores do Verbo da Vida Rio Doce, mas pode ser que eu esteja e pode ser que muitos de vocês estejam junto conosco nesse ano. Essa é uma matéria, tá dando um pouco de, acho que o retorno está muito alto aqui. Essa é uma matéria que eu gosto muito, é uma matéria que é primordial para o nosso crescimento como cristãos. Você é de uma igreja que prega a palavra da fé, que prega a Bíblia, e a Bíblia é a palavra da fé. E como aqueles que creem, como aqueles que vivem pela fé, e a Bíblia diz por 4 vezes que o justo viverá pela fé, nós precisamos ter uma base, ter uma certeza, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E essa fé ela é apoiada no caráter de Deus. Então, se eu não conheço o caráter de Deus, se eu não sei quem Ele é, se eu não sei quais as vontades dEle, qual o humor dEle, entre aspas, eu não tenho como ter fé, porque fé é certeza. Onde há dúvida, não há fé. Então, como eu vou gerar alguma coisa através da fé, se eu tenho dúvida? Se você vem pedir algo para mim, pastor, eu queria fazer tal coisa aqui na igreja, fazer um projeto aqui na igreja, talvez você pense, será que o pastor está de bom humor hoje? Como será que está o humor do pastor hoje, que eu vou apresentar esse projeto para ele, para uma expansão de algum departamento, para alguma coisa? Eu tenho que saber como é que... Geralmente no trabalho, o chefe, né, a gente tem alguma coisa importante para falar, eu tenho que olhar logo como é que está o humor do chefe. Né? Dependendo se ele gosta muito de futebol, se o time dele ganhou ou perdeu, né? Se é torcedor de Santa Cruz, é difícil encontrar um momento de pedir alguma coisa boa a ele, né? Um momento que ele vai estar animado. Mas vamos lá. Então, o humor das pessoas, ele se altera, mas nós cremos em um Deus que o humor dele não muda. Nós cremos em um Deus que o caráter dele não muda, que ele tem firmeza de caráter. Vou só testar aqui o passador, que eu testei ali, estava pegando agora. Passa aí para o segundo slide, por favor. E por que eu preciso aprender sobre o caráter de Deus? Para ter mais intimidade com Deus. Porque se eu sei do caráter dele, se eu sei a forma como ele lida comigo, a forma como ele lida com as coisas, eu posso ter mais intimidade com ele. Eu posso alcançar novos resultados no Senhor. Quem aqui tem coisas grandes para alcançar? Quem aqui tem grandes promessas do Senhor para alcançar? Então, se você tem lugares altos para chegar, você precisa de uma fé fortalecida para chegar lá. E esse entendimento sobre o caráter de Deus vai te dar ousadia para você chegar a lugares altos. Mais fé para curas e milagres. Será que a cura é vontade de Deus? Será que essa doença que se estabeleceu na vida de alguém, será que é vontade de Deus que ele seja curado? Quando eu vou orar por alguém, a pessoa está doente, vou orar pela pessoa. Senhor, digníssimo, excelso, magnificente. Tem gente que... Tudo isso é verdade, todas essas palavras são verdades. Mas lembra que Deus, ele é o teu pai? Quando você vai falar com o seu pai, você diz excelso, magnificente. Não, você chega e diz, pai, você demonstra intimidade. Então o teu Deus, ele é também o teu pai. E imagina um pai que é perfeito. Imagina um pai que não há mudança ou sombra de variação nele. Que você sabe como ele é, que ele não muda jamais. Imagina o teu pai. Ou imagina você que é pai ou que é mãe. O filho está doente. Se levantou uma enfermidade, um vírus, uma virose, alguma coisa do tipo. Aí você poderia curá-lo.
Mas aí você faz, não, eu vou deixar ele assim, que é para ele aprender uma lição. Você faria isso? Não, mas ele te desobedeceu. Se você tivesse poder, você colocaria um câncer nele? Não. Não, mas para ensinar uma lição. Para ele fazer quimioterapia, ficar internado no UTI. Mas iria ensinar uma lição a ele com isso. Você não faria isso? Por que você não faria isso? Porque você ama seu filho? Porque você quer o melhor para ele? Que se você pudesse, você tiraria a doença dele e colocaria em você? Algum pai aqui já orou dessa forma? Senhor, se possível, tira dele e coloca em mim. Só que não precisa a gente colocar na gente, porque Jesus já levou sobre ele. E quando eu sei que a vontade dele é curar, eu não vou chegar e dizer, Senhor, se for sua vontade. Percebe que é um insulto dizer isso para Deus? Alguém está doente. Deus pode curar. E aí você chega e diz, Senhor, se for sua vontade, cura. Você percebe que isso é uma fala de alguém que não entende o caráter de Deus? Se alguém chega para você, você pode ajudar alguém. Você tem o poder de ajudar alguém em uma determinada situação. Você chega para ele e diz, olha, eu sei que você pode fazer isso, mas se você quiser, se for sua vontade, eu queria te pedir para você ajudar ele. Parece um insulto. Geralmente a gente faz assim, olha, eu sei que você quer. Eu sei que você quer ajudar, mas eu não sei se você pode. Não é verdade? Eu sei que você quer nisso aqui, mas eu não sei se você pode. Mas com Deus a gente sabe que Ele pode tudo e a gente sabe que Ele quer o melhor para nós. E o entendimento dessa matéria são 7 aulas sobre esse assunto. São 7 dias de aulas. Ou seja, cerca de 14 horas você estudando isso aqui. Você aprendendo sobre o caráter de Deus. Você sai dessa matéria voando. E imagina do rema como você não sai. De 24 matérias aprendendo sobre coisas que você vai sair de lá já aplicando na tua vida. Você vai sair de lá da sala de aula já orando diferente, já crendo diferente, já se movendo diferente. E você vai ter mais ousadia para viver pela fé. E aí no próximo slide, a gente vai ver que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. A fé no grego quer dizer pistes, certeza que vem de uma possibilidade de confiança. Então, se eu não tenho confiança, eu não tenho como ter fé. E se eu não entendo o caráter, eu não tenho como ter confiança. Você está comigo até aqui? A fé se baseia em uma confiança. Se eu não conheço o caráter, eu não confio. Se eu não confio, eu não tenho fé. Certeza, hupostasis, termo de posse de propriedade, recebido por militares. Essa expressão aqui no original, de onde vem essa expressão, essa palavra hupostasis? Ela era um termo de posse. E você que frequenta aqui, você que é membro aqui, você provavelmente já me ouviu falar, já me ouviu trazer essa explicação. O Império Romano dominava na época em que Paulo escreveu. Então, termos militares são muito utilizados na Bíblia. E o Império Romano ele estava em plena expansão, dominando outros territórios. E todo o império ele é dominado por um imperador. E o imperador romano, ele pegava onde tinham homens que se alistavam ou que eram alistados para o seu império, para o seu exército, para conquistar outras terras. Quando o homem sairia de uma missão, saía de um lugar para ir para uma missão de expansão, ele receberia um documento, um termo de posse, garantindo a ele, olha, você está abrindo mão de algo, você está saindo do seu conforto, da sua casa, da sua família, e você vai para uma missão. Mas você já vai com esse termo de posse assinado pelo imperador, de que quando terminar a missão, você vai voltar e você vai ter uma terra sua e você vai ter uma aposentadoria, um valor para você receber. Então a pessoa ia com confiança. Por quê? Porque ela tinha recebido um documento assinado pelo imperador. O que é que dava poder a esse documento? A assinatura do imperador. Porque quem assinou não foi qualquer pessoa. Quem assinou foi alguém que tem poder para fazer o que ele disse que faria. O imperador falou algo, é lei. Então, você e eu podemos confiar em Deus, porque nós recebemos uma certeza, um termo de posse dele, de que aquilo que ele disse, ele vai cumprir na minha e na tua vida. E não foi qualquer pessoa que assinou, não foi qualquer pessoa que garantiu, foi o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, o dono de tudo, Deus Todo-Poderoso. Ele garantiu a minha e a tua vitória. Ele garantiu a minha e a tua cura.
Aleluia! Isso deve nos trazer ousadia para vivermos pela fé. E no próximo slide, nós vamos ver que a Bíblia, e isso vai ser muito tratado no Rema, tudo que a gente vai estudar no Rema é baseado na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Diga, a Bíblia é a palavra de Deus. Nunca esqueça disso. Porque vai se levantar uma pessoa, outra, uma heresia, uma seita, algum grupo religioso que vai dizer, olha, eu recebi uma revelação que está além das Escrituras. Um anjo apareceu para mim, alguém apareceu para mim e me trouxe uma revelação, eu tive uma visão. E eu aprendi nessa visão que existe um outro evangelho além desse. Esse aqui nem está errado, mas tem um outro que complementa. Rejeita esse tipo de coisa. Tudo que Deus falou conosco está nas Escrituras. E tudo que Ele falar através de um profeta, através de alguém, vai estar baseado e em linha com as Escrituras. Deus nunca vai levantar alguém para falar alguma coisa que vai de encontro à palavra dele. Tudo vai estar em linha com a palavra. Ela é inerrante, ela é perfeita e ela não precisa e nunca vai precisar ser atualizada. Então, quando alguém se levanta para dizer, olha, alguns termos a gente precisa rever na palavra de Deus. Porque naquela época as pessoas eram preconceituosas, então tem coisa que na Bíblia diz que é errado, mas olha, a gente é moderno. Olha, a gente está em outros tempos, algumas coisas não cabem mais. Eu digo para você, a Bíblia está mais atualizada do que o Jornal de Amanhã. Ela não muda, ela é a palavra de Deus. Se alguém precisa mudar, é a sociedade. Se alguém precisa mudar, são as pessoas. Se alguém precisa mudar, somos nós. Quando eu olho para o espelho e eu estou vendo alguma coisa de errado, eu não vou trocar o espelho. Eu vou ajeitar o que está errado em mim. A palavra de Deus, ela deve ser o nosso espelho, para a gente se avaliar e ver onde a gente precisa melhorar. No próximo slide, a gente vai ver que tudo que se fala sobre Deus e toda revelação devem estar baseados na palavra, na Bíblia. Lá em Gálatas 1:8 vai dizer, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue ou anuncie um evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema, ou seja maldição. Então é até aqui. Até se eu, pastor dessa igreja, estou pregando para você, se eu pregar algo que está além das Escrituras, está fora dos princípios da palavra, rejeite. Fuja de qualquer igreja, de qualquer lugar, que alguém diz, não, olha, a Bíblia até diz isso, mas Deus apareceu para mim e Ele me disse isso que é diferente das Escrituras. Corra desse lugar. Amém? Amém? Tudo que está na Bíblia está correto, mas nem tudo pode tornar-se doutrina. Essa matéria, como eu falei, é uma matéria ampla e a gente traz algumas bases no início. E isso que eu estou trazendo para você é um pedaço da primeira aula, pelo menos da forma como eu monto. Cada professor, a gente tem uma grade para a gente passar, de assuntos, de coisas para a gente passar, mas a gente fica livre sobre como a gente vai organizar esse conteúdo e a gente pode acrescentar coisas ao conteúdo que está programado lá. Acrescentar baseado nas Escrituras, amém? A gente não pode acrescentar nada às Escrituras. Então tudo que está na Bíblia está correto, mas nem tudo pode tornar-se doutrina. Como assim? Tudo que está na Bíblia, de fato, aconteceu. De fato, é verdade. Mas todo texto, para ser entendido, para eu entender um versículo, é bom que eu leia e entenda o capítulo. Para eu entender o capítulo, é bom que eu leia e entenda o livro. Para eu entender o livro, é bom que eu entenda a Bíblia. É bom que eu leia a Bíblia. É bom que eu conheça todo o contexto. Então eu não posso pegar um texto e isolar. Quando eu pego um texto e isolo, eu estou criando um pretexto para formar uma heresia. E assim se formam algumas seitas e heresias. Pega um texto, isola do contexto e cria uma doutrina em cima desse contexto. Vamos lá, um exemplo. Está lá Jó. Jó, todo professor do Rema, ele trata sobre Jó. Apesar de Jó não estar no conteúdo lá em si, mas todo professor do Rema, ele trata sobre Jó nessa matéria. Jó disse, nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e Ele mesmo tomou.
Aleluia. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a força e o louvor. Bonito isso, né? Está na Bíblia, verdade, Jó disse isso. Mas não é porque Jó disse que tem que ser uma doutrina. Jó falou algo de que ele não conhecia. Aconteceu algo com Jó. Só uma curiosidade para você. Jó provavelmente foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Por mais que não esteja no primeiro lá, mas foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Jó não tinha nenhum outro livro da Bíblia para consultar, para aprender sobre Deus. Então tudo que acontecia atribuíam a Deus. E aconteceu um mal sobre a vida de Jó. Ele disse, olha, Deus me deu, Deus tomou, então bendito seja o nome do Senhor. Depois que a mulher dele amaldiçoou ele. Mais na frente, e aí no Rema você vai ver isso com calma. Mais na frente, Deus chama Jó e diz, ei menino, onde é que tu estava quando eu criei a terra? Onde é que tu estava quando eu dei limite aos mares? Onde é que tu estava quando eu estabeleci o sol, quando eu estabeleci a lua? Querem dizer assim, ei menino, quem é tu na fila do pão? Qual é a experiência que tu tem para tu estar falando mal de mim? Para tu estar falando de coisas que tu não conhece? Sabe quando um pai pega o filho assim e diz, ei menino, senta aqui. O pai faz alguma coisa, o filho fica brabo, faz muxoxo, né? Fica de biquinho, de birra. Aí o pai, ei menino, senta aqui. Qual é a experiência de vida que tu tem? Tu sabe o que eu estou fazendo? Por que tu está dizendo que eu estou errado? O que é que tu sabe da vida? Tu com 10 anos de idade, tu acha que tu sabe mais do que eu. Não acontece, né, na criação do filho. Agora imagina um Deus eterno, ou seja, que 1000 anos é muito pouco para ele, 1 milhão de anos é muito pouco para ele, um Deus eterno, vê alguém falando dele do que ele não sabe. Ele diz, ei menino, onde é que tu estava quando eu criei a terra? O que é que tu está falando? Aí Jó, no final de tudo, vai dizer, Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza. Falei de coisas maravilhosas demais para mim, que eu não compreendia. Eu falei o que não conhecia. Hoje eu posso te conhecer. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Aí, quando Jó não sabia, quando Jó falou besteira, aí eu pego isso, crio uma música e a gente canta. A gente não. E o povo canta nas igrejas. Deus me deu, Deus tomou. Então percebe que muita coisa para ele, não foi carne nem sangue que te revelaram essas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. Aí mais na frente Pedro diz, ei, tenha compaixão do Senhor. O Senhor morreu, o Senhor gente boa, eu andando com o Senhor assim todo dia, o Senhor curando o povo, ressuscitando o povo e multiplicando pão, a gente está com fome, não precisa nem da padaria, porque a gente está com o Senhor e agora o Senhor está dizendo que vai morrer. Não, Senhor, tem compaixão de ti. Aí o que é que Jesus respondeu para ele? Arreda-te de mim, Satanás. Mas o mesmo Pedro que falou, guiado por Deus, logo em seguida, ele deu espaço para Satanás e falou guiado por Satanás. Está na Bíblia, mas é Satanás falando através de Pedro. Então está um relato de Satanás. Satanás chegou para Jesus no deserto e disse, olha, se tu és o Filho de Deus, pega essas pedras e transforma em pão. Aí eu isolo esse versículo, aí chega e diz, ó, se tu és o Filho de Deus, porque você é filho de Deus? Eu sou. Você é? Aí eu chego para você, se tu és filho de Deus, pega essas pedras e transforma em pão. Oxi, eu estou reproduzindo o que Satanás falou. Entende? Está na Bíblia, mas não é, nem deve ser doutrina. No próximo slide, a gente vai ver que a gente vai quebrar alguns biscoitos. Quebrar biscoitos. É o slide 7. Isso. A gente vai quebrar alguns biscoitos no Rema. A gente vai quebrar alguns conceitos que para a tua mente, talvez você aprendeu desde criança de uma forma. E por ouvir muito alguma coisa, a gente acaba acreditando que isso é verdade muitas vezes.
Porque uma mentira dita 1000 vezes torna-se mentira. Porque alguém disse 1000 vezes uma mentira, virou verdade. Entende? Ah não, esse blazer é azul. É azul, é azul, é azul. Eu posso dizer 1 milhão de vezes, vai continuar sendo mentira. Mas às vezes a gente aprende uma mentira e passa a acreditar que ela é verdade por ouvir muito isso. No próximo slide, a gente vai ver algumas expressões. O slide de número 8. É esse aí, tem uma menina assim. Deus é bom, mas Ele é justiça. Não brinque com Deus não, viu? Com Deus não se brinca. Não, de fato, com Deus não se brinca. Mas Deus é bom, mas Ele é justiça. O que é justiça? Dá a cada um o que Ele é devido. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o que é justiça de Deus? Justiça de Deus é Jesus ter morrido no meu lugar, para que eu e você pudéssemos nos tornar justos. Para que não existisse mais condenação sobre nós. Aí não, Deus é bom, mas Ele é justiça. O que se quer dizer aqui na verdade é Deus é bom, mas nem sempre. Deus é bom, mas... Obrigado, pastor. Eu estava achando alguma coisa faltando aqui. Deus é bom, mas depende do dia. Deus é bom, mas depende do que você fez, né? O que é que você fez? Como é que você está agindo com Deus? Então quer dizer que como eu estou agindo com Deus, vai mudar quem Deus é? Não, pode mudar a minha colheita. Porque a minha plantação vai determinar o que eu vou colher. Mas a minha plantação não vai mudar o caráter de Deus. Porque Deus é bom e Ele é bom. Lá em Tiago 1,17 vai dizer que toda boa dádiva, todo dom perfeito, descem lá do alto, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir mudança ou sombra de variação. Então Deus não muda, Ele não muda de humor, Ele é bom e ponto e acabou-se. Mas o que acontece? No Antigo Testamento, vai ter muita gente que vai pegar conceitos do Antigo Testamento, vai trazer para o Novo, sem colocar um filtro de Jesus no meio. No Antigo Testamento, as coisas apontavam para Jesus. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento apontava para Jesus. Apontava para um Redentor. Apontava para um sacrifício perfeito. Quem era Jesus? Filho de Deus, abriu mão da sua glória, do seu poder, da sua majestade, veio à terra como homem, foi reconhecido em figura humana, a si mesmo se esvaziou, se humilhou, pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado, nos resgatou e nos levou ao céu. A posição espiritual que nós estamos juntamente com Ele, assentado com Cristo nas regiões celestiais. A gente vai olhar o Antigo Testamento. José, quem era José? Filho de uma boa família, um bom pai que o amava. José foi vendido, injustiçado, se tornou escravo. O que é que aconteceu com Jesus? Injustiçado, vendido, escravo no meu e no teu lugar. Mas o que é que aconteceu? Deus o exaltou sobremaneira. O que é que aconteceu com José? José saiu da prisão e foi para o palácio, ser o segundo, e está ao lado de Faraó. O que é que aconteceu com Jesus? Jesus saiu, a morte não o segurou, ele foi ao céu, está ao lado de Deus. Quem foi Moisés? Moisés, criado como filho de Faraó, como filho da filha de Faraó, ou seja, neto de Faraó. Abriu mão disso porque ele entendeu que tinha uma missão: resgatar o povo que estava preso no Egito e levar para a terra prometida. Quem foi Jesus? Filho de Deus, mas decidiu abrir mão disso para vir à terra, resgatar um povo que estava aprisionado pelo pecado, tirar de um lugar e levar para a terra prometida, levar para o céu. Colossenses 1,13, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então isso é a definição perfeita de quem é Jesus. Nós sabemos quem é Jesus. No Antigo Testamento, eles tinham uma sombra do que seria Jesus e de quem seria Deus. Se você olhar minha sombra projetada aqui no chão, talvez você possa perceber, dependendo da luz, do ângulo da luz, que eu sou uma pessoa de aproximadamente 1,90 m de altura. O que foi? Eu não entendi.
Não, se eu tiver aqui e medir para o chão, não vai dar 1,90 m mais ou menos, não. Você vai ter uma ideia de que é uma pessoa ali. Você vê os braços, você vê a sombra das pernas. Você pode ver, dependendo da luz, até que tem 5 dedos na mão. Mas você não vai ver a cor da minha mão. Você não vai ver a cor da minha roupa. Você não vai ver se a minha mão tem anéis. Você não vai ver nada disso porque é apenas uma sombra. O Antigo Testamento é uma sombra de Deus. É uma sombra do que haveria de vir. Que em Jesus se revelou perfeitamente. Jesus, conversando com os discípulos, certa vez, os discípulos, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele disse, eu estou com você todo esse tempo e vocês não me conhecem? Como é que vocês dizem, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Então tudo que Jesus fazia era o que ele via Deus fazer. Então não existe diferença entre Deus e Jesus. Muita gente pensa, porque Deus é, ele é meio carrasco, né? Porque ele mata, ele fere, também faz viver. Porque tem autoridade, é dono do poder. Ele pega um derrotado e faz um vencedor. Para mostrar a imensidão que há no seu amor. Porque Ele é Senhor. Então ele mata, ele fere, mas também faz viver. Percebe que isso é meio bipolar, né? Meio muda de humor demais, assim. Um dia ele está matando, outro dia ele está fazendo viver. Mas quando eu olho para Jesus, aí você olha Jesus, andando, procura uma passagem. Atos 10, 38. Como Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Deus era com Jesus, ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então como eu posso olhar para Deus e pensar que Deus faz algo diferente? Jesus disse, ei, como é que tu quer conhecer Deus? Eu estou contigo. Tudo que eu faço, se eu curo, é porque eu vejo o meu Pai curar. Se eu liberto, é porque eu vejo o meu Pai libertar. Se eu ressuscito, é porque eu vejo o meu Pai ressuscitar. Você vê alguma passagem na Bíblia, se você vê, me mostre, traga para mim, que alguém chegou para Jesus e disse, Senhor, me cura. Ele disse, não, essa doença é para o louvor de Deus na tua vida. Deus que te colocou no leito. Mas a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Se Deus colocou uma doença, é melhor correr e fazer um plano funerário, porque ele vai completar a obra. Meu irmão, não é Deus que coloca a doença. Jesus não colocou doença em ninguém. A Bíblia diz que Jesus não pôde ali, em um determinado lugar, o lugar onde ele havia sido criado. Ou seja, as pessoas tinham familiaridade com ele. Viram Jesus crescendo. Viu Jesus provavelmente jogando bola com os meninos. Jesus deve ter jogado bola ou algum esporte da época, né? Melhor do que eu, inclusive, com certeza. Então, Jesus cresceu ali. E quando viram, oxe, Jesus, esse menino, ele é o Filho de Deus. Essas pessoas enxergaram Jesus como alguém comum. Por enxergarem Jesus como alguém comum, a Bíblia diz que Jesus não pôde ali fazer muitos milagres, por causa da incredulidade do povo. Nenhum lugar da Bíblia vai dizer que Jesus não quis curar, ou que Jesus matou, ou que Jesus feriu, mas vai dizer que Jesus fez viver, que Jesus curou, que Jesus libertou, que Jesus expulsou demônio, curou cego, curou coxo, curou leproso. Então, o mesmo Deus, ele continua curando cego, coxo, surdo, ainda hoje através de mim e de você, porque ele nos deu a autorização de usarmos esse nome. O nome que está acima de todo nome. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas é pela dor que eu estou aqui. Tem uma música também disso aí. Não, parece que toda expressão assim tem uma música. Não, meu irmão. Quem não vem pelo amor, não é que Deus vai mandar a dor para a pessoa vir, não. Às vezes a dor vai despertar na pessoa
o entendimento de que ela precisa de Deus e aí ela corre para Deus. Mas não é Deus que manda a dor, não é Deus que manda a doença, não é Deus que manda o sofrimento. Entenda isso, o meu pai e o teu pai, ele é bom. É um insulto para ele a gente dizer isso. Mas você sabe que não existe verdade absoluta. Pelo menos é o que dizem por aí. Mas a Bíblia é a verdade absoluta. Deus, ele é verdade absoluta. Então, esse tipo de conceito, ele vem relativizar as coisas. Não, Deus é bom, mas, olha, nem sempre. Não é assim, absoluto isso de que Deus é bom. Não, Deus é absolutamente bom. Deus, ele é absolutamente amoroso. Você vai ver, e nessa matéria também, a gente vai ver questões, casos onde o juízo se estabelece. Se existe um juiz, o juiz, ele cumpre as leis que foram estabelecidas. Se alguém quebra uma lei, e ele vai ser julgado pelo juiz, e o juiz, ele não estabelecer a lei, o cumprimento da lei, o juiz é corrupto. Então, alguém que quebrou a lei, ele vai experimentar o rigor da própria lei. Ele quebrou princípios, ele vai sofrer sobre si a quebra daquele princípio. Não quer dizer que foi Deus que fez acontecer. Existem postes aí na frente, existe eletricidade passando. Alguns fios, talvez até de alta tensão, passando aí à frente. Aí alguém vai, sem luva, sem equipamento de proteção necessário, e vai pegar nesse fio, manusear esse fio. A eletricidade está passando lá. E a eletricidade, ela tem um poder que pode matar a pessoa. Aí eu vou dizer, a eletricidade é ruim. Não, a pessoa se expôs a um poder muito grande, sem o devido cuidado. E isso fulminou a pessoa. E a gente vai ver alguns relatos na Bíblia, onde pessoas não levaram em conta a grandiosidade dos princípios bíblicos. Também a Bíblia diz que ninguém pode ver ao Senhor. Se alguém visse ao Senhor, visse face a face ao Senhor, no Antigo Testamento, em sua plenitude a pessoa morreria. Não é porque Deus iria matar, é porque a pessoa não consegue, nosso corpo humano, não consegue contemplar na sua magnitude total a Deus. Mas Deus, ele quer ser conhecido por nós. Deus, ele quer... Aí, vamos para outra música, né? É mistério, as coisas de Deus não têm explicação, são mistérios. Então é melhor nem estudar. Porque se as coisas de Deus não têm explicação, é tudo mistério, para que eu vou estudar a Bíblia? Porque nada se explica sobre Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Então vamos embora todo mundo. Porque não vou explicar. É óbvio que eu não vou explicar Deus completamente. Porque se eu conhecer Deus completamente, então ele nem é Deus. Eu não vou conhecer completamente, mas tudo que ele se revelou, eu posso conhecer. Ele quis se fazer conhecer por nós. Lá em Hebreus 1, aí pode projetar Hebreus 1:1. Vai dizer, havendo Deus, outrora, ou seja, em outro tempo, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Aí para e pensa comigo. Se Deus falou em outro tempo, muitas vezes e de muitas maneiras, será que ele quer ser conhecido ou não? Imagina alguém misterioso. Você já viu alguém misterioso? Rapaz, eu sou cismado com esse irmão. Esse irmão não fala nada dele, não abre a boca. Nas conversas que ele chega, fica só ouvindo. Percebo que parece que ele está analisando a gente. Olha para um, olha para outro, não fala nada. É meio misterioso esse irmão. Já viu alguém assim? No trabalho, às vezes até na igreja, né? Rapaz, esse irmão é meio misterioso. Por quê? Porque ele não fala. Porque ele é calado, avaliando tudo, não se expõe em nada. Mas Deus, a Bíblia diz que ele falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Ainda não conseguiu botar, ainda não vai ser.
Ou já botou e tirou? Pronto, pode manter. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, Deus falou, agora disse, não, peraí, agora eu vou lá para eles me conhecerem. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro sobre todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aí vem, ele que é a expressão exata do seu ser. Quem é a expressão exata do seu ser? Jesus. Do ser de quem? De Deus. Então, se Jesus é a expressão exata do ser de Deus, para eu conhecer a Deus, basta eu olhar para Jesus. Tudo que a gente for avaliar sobre Deus, coloque o filtro de Jesus. Coloque as lentes de Jesus. Deixe passar por Jesus. Porque vai ter coisa que foi escrita, está no Antigo Testamento, e foi baseada no entendimento que se tinha nesse período. Não é que esteja errado, é que o entendimento que se tinha nesse tempo é que tudo que acontecia vinha de Deus. O bem, o mal, o bom, o ruim, tudo vem de Deus. Mas aí em Jesus foi conhecido perfeitamente. Existe uma fábula, coloca o slide 19, por favor. A fábula dos cegos e do elefante. Provavelmente você já ouviu essa fábula. Um grupo de cegos foi conhecer um elefante que havia chegado na cidade. E esses deficientes visuais, eles chegaram e foram apalpar o elefante. Você sabe que quem não enxerga precisa das mãos para criar imagens em sua mente do que aquilo ali seria. E aí um pegou na barriga, está falando aqui a Siri, alguma coisa aqui no iPad. E aí um chegou e pegou na barriga do elefante e disse, olha, o elefante é um animal grande como uma parede. Outro pegou na perna, na pata do elefante e disse, olha, o elefante ele parece com uma árvore. Outro pegou na tromba e disse, olha, o elefante parece com uma cobra. Outro pegou naqueles, como é que chama? Presas. Pegou nas presas dele e disse, olha, o elefante ele parece com uma lança. Quem estava certo? Todo mundo. Em alguma medida estava certa. Mas nenhum deles estava certo plenamente. Porque nenhum deles conseguiu enxergar plenamente o que era o elefante. Apesar de que em algum aspecto todos estavam certos. No Antigo Testamento eles enxergavam Deus por óticas diferentes. Não é que eles estavam errados, mas eles não conseguiam enxergar plenamente ao Senhor. Mas em Jesus nós podemos enxergar. Existe uma outra alegoria que eu gosto muito, de um dono de um aquário, onde ele tinha um aquário grande e ele cuidava muito bem daqueles peixes que estavam no aquário. E todos os dias ele ia naquele aquário ver o pH da água, ver como estava a qualidade daquela água, fazer tratamentos naquela água, oxigenar aquela água dentro das medidas corretas, gastava com aquilo, cuidava dos peixes, mas sempre que ele se aproximava daquele aquário, os peixes se escondiam. Se aproximava, os peixes se escondiam. E todas as tentativas dele de se aproximar de alguma forma daqueles peixes, demonstrar seu amor, por mais que ele estivesse fazendo coisas por aquele peixe, cuidando, tratando, alimentando, os peixes não conseguiam ficar na presença dele tranquilos. Sempre fugiam e se escondiam. E ele disse, eu percebo que a única forma de eu ser conhecido pelos peixes e poder ter comunhão com eles é eu abrindo mão da minha forma e me tornando um peixe e indo habitar junto com eles. Nenhum exemplo é perfeito para definir Deus. Mas eu acho que esse dá para a gente entender um pouquinho. Por muitas vezes no Antigo Testamento, Deus buscou se relacionar com o homem.
Deus buscou se aproximar do homem. Quando nós vemos Moisés e o povo no deserto, o povo quis ver Deus. Depois que o povo teve um pouco de ideia do poder de Deus, o povo disse: Moisés, sobe o Senhor mesmo, vai lá, fala com Deus e traz a mensagem para a gente, que a gente não quer ver Deus não. As pessoas tinham medo, mas Deus sabia e Ele queria ser revelado perfeitamente para mim e para você. Eu quero já chamar o grupo de música. Então ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão do seu poder, ele abriu mão da sua majestade, abriu mão da sua posição e foi reconhecido em figura humana, como um homem nessa terra. Ele se escondeu em um homem para que eu e você pudéssemos conhecê-lo. É como se Deus tivesse se diminuído para caber em um homem, para a gente conhecer o caráter dele, para a gente conhecer a confiabilidade dele, para que a gente pudesse se relacionar perfeitamente com Ele, sem medo. Meu irmão, quando você entende que o teu Deus, Ele é o teu Pai, que Ele é bom, que Ele tem o melhor para a minha vida, que Ele tem o melhor para a tua vida, Ele deu o que Ele tinha de melhor para morrer por mim e por você. Ele não quer te matar, Ele não quer te colocar num leito de hospital, Ele não quer você pobre, quebrado, sofrendo para te ensinar uma lição. Ele quer você próspero, avançando, crescendo, prosperando em saúde divina. Esse tipo de entendimento deve estar enraizado dentro de nós. Isso deve ser muito forte dentro de nós. Nós temos um Deus bondoso, nós temos um Deus misericordioso. Ele não é um velho barbudo que está com um cajado na mão, procurando alguém que pise fora da linha para descer o cajado sobre ele, não. Ele é um pai que está dizendo: ei meu filho, por aqui. Ei meu filho, eu amo você. Ei, eu tenho o melhor para a tua vida. Ei, eu te dei o que tinha de melhor. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por amor de nós o entregou, como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Graciosamente com Ele todas as coisas. Sabe que tem gente que dá alguma coisa, mas não dá muito graciosamente não. Toma, para de me aperrear, né? Eu acho que algumas mães já fizeram isso, né? Ou todas, né? Mãe, me dá o celular. Vai, toma. Para de me aperrear. Mas a Bíblia diz que Ele não poupou seu próprio filho, antes por amor o entregou. Como não nos dará graciosamente todas as coisas? Não é dar amuado, nem dar com raiva não, nem é dar para ficar livre de você não. É dar porque Ele quer o melhor para a tua vida. É dar porque Ele te ama como ninguém te ama, como ninguém te amou. Ele fez por mim e por você o que ninguém nunca fez, o que ninguém nunca vai fazer. Meu irmão, a gente precisa acordar de manhã com essa consciência. Eu tenho um Pai bom e que veio habitar dentro de mim. Tem gente que tem dificuldade em lidar com Deus, às vezes porque teve um pai natural ruim. E aí quando falo de pai, se ele é um pai bom, aí a pessoa olha para a sua experiência de pai e ele diz: mas pai não é uma coisa tão boa. Mas deixa eu te dizer, o Senhor, Ele é um Pai perfeito e Ele quer te dar uma nova experiência de paternidade. Se você teve uma experiência ruim de paternidade, Ele é um Pai perfeito. Ele diz para você: ei meu filho, ei minha filha, eu amo você, eu sou teu pai. Você não tem ausência de pai, porque eu sou o teu pai. Você não precisa sentir a ausência de um pai, porque você tem um pai. Você tem um pai que te ouve, um pai que te entende, um pai que quer o melhor para você. Então jamais atribua a Deus coisas que a Bíblia não atribui. Vai ter alguns textos que vai dar um pouco mais trabalho de explicar. No Rema você vai ter tempo para isso. Não dá para a gente entrar nestes textos hoje. Mas sempre, qualquer texto, qualquer coisa, coloque no filtro, na lente de Jesus. Jesus fez isso? Não. Então eu rejeito. Jesus fez isso? Fez. Então eu entendo que foi Deus que fez. Com essa consciência, tenha expectativas
para o melhor de Deus na tua vida. Deus, ele não está esperando um erro teu para te punir. E isso para nós vivermos no pecado. Como nós viveremos no pecado se nós fomos resgatados do pecado? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o meu e o teu Pai, ele não está procurando uma falha para nos punir. Quando a gente falha, a gente tem um advogado para nos conduzir, nos perdoar, nos livrar do pecado. Mas tenha essa consciência todos os dias. Acorde todos os dias com essa consciência. O meu Pai preparou um dia maravilhoso para mim. Preparou um ano maravilhoso para mim. Ei, 2025 pode ser o melhor ano da tua vida. Se prepare para surpresas, para aceleração. Aceleração, aceleração da parte de Deus. Ele não está anotando. Não, mas ano passado tu fizesse isso aqui, ó. Eu não vou te abençoar esse ano não, porque, olha, ei, o pecado arrependido, ele nem é lembrado mais. Está no mar do esquecimento. Certa vez, alguém foi falar com uma profeta, e essa profeta revelava o oculto e o escondido. Ele disse: se você é profeta mesmo, eu vou te fazer um desafio. Pergunte a Deus um pecado grave que eu cometi ano passado. Se ele revelar a você, eu vou acreditar que você é profeta. Passou uma semana, ele reencontrou a profeta. E aí? Orou? Ela disse: orei. Deus falou com você? Falou. E o que foi que ele disse do meu pecado? Ele disse que não lembra. Ele não lembra, ele não leva em consideração o teu pecado passado. Tenha uma vida de ousadia na fé, baseado no caráter, na confiança do teu Deus, do teu Pai, para gerar coisas extraordinárias. E sabe que se eu tenho um Pai bom, que me fez a sua imagem, conforme a sua semelhança, eu vou manifestar o caráter dele. Quanto mais tempo eu passo com ele, mais bondoso eu me torno, mais amoroso eu me torno, mais misericordioso eu me torno. Ah, pastor, mas eu sou pavio curto, viu? Comigo pisou no meu calo. Então passe mais tempo com seu Pai. Talvez a gente esteja passando pouco tempo com o nosso Pai. Aí a gente não está pegando o jeito dele de falar. A gente não está pegando o sotaque dele. Sabe quando você passa muito tempo em algum lugar, tem um sotaque, você volta falando aquele sotaque, vi? É, porque eu sou carpinense agora. Cada lugar tem um jeito de falar. Cada pessoa tem um jeito de falar. Pega o jeito de falar do teu pai. Pega o jeito de andar do teu pai. Pega o cheiro dele. Pega o cheiro dele. Você já abraçou alguém e ficou com o cheiro da pessoa? Às vezes a pessoa parece que acabou de passar o perfume, alguma coisa do tipo. Aí você abraça ou aperta a mão. Aí depois você vai cheirar a sua mão. Tá o perfume da pessoa. Fica com o perfume do teu pai. Tão junto dele, tão colado nele, andando tanto com ele, com tanto chamego com ele, que tu vai pegar o cheiro dele. Tu vai pegar o jeito de falar dele. Ei, tenha tempo de comunhão com o teu pai. Ele não é um serviço de atendimento ao cliente, não. Ele é um pai. Com o pai, a gente se relaciona. A gente vai lá conversar. A gente vai lá rir. Qual foi a última vez que você sentou, se ajoelhou, deitou, ficou em pé, rindo com o teu pai? Se divertindo com ele, vendo as coisas que ele fez, as coisas que aconteceram e rindo, se divertindo, ou também chorando em alguns momentos,
conversando, mas Ele sabe de tudo, mas Ele quer ouvir você falar. Ele quer ouvir você compartilhar tuas emoções, teus sonhos, teus planos, teus projetos com Ele. Ele quer ouvir de você. Vamos passar mais tempo com o nosso Pai. E nessa noite eu quero perguntar se existe alguém no nosso meio que ainda não fez de Jesus o Senhor da sua vida. A Bíblia diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí alguém diz, mas todo mundo é filho de Deus. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, todos quantos o receberam. Então quando eu recebo ao Senhor Jesus como meu Senhor, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então é receber o Senhor Jesus, aí eu me tornei filho. Ou se você já tomou essa decisão e se afastou, essa é uma noite de reconciliação. Quem é você? Levanta tua mão para a gente orar junto com você, para você voltar ou começar a se relacionar com o teu Pai, com o Pai bondoso, com o Pai amoroso que Ele é. Mas aí eu vou abrir mão disso, eu vou abrir mão daquilo. Toda escolha a gente abre mão de algo. Se eu abro mão, se eu escolho ficar com essas coisas, eu abro mão do Senhor, que é o melhor, que é o principal. Eu abro mão da vida eterna. Então o que vale mais? Eu abrir mão de algo passageiro para ficar com o que é eterno, ou abrir mão do que é eterno para ficar com o que é passageiro? É uma escolha. Existem pessoas que nessa noite o Senhor está curando a sua alma nesse lugar. Tem gente que foi machucado, que foi ferido, magoado, tem tido pensamentos que te diminuem, que dizem, ei, você não é nada, você não é amado, você não é querido, ninguém quer, ninguém se importa com você. E Ele diz, eu sou o teu Pai, eu me importo com você, eu amo você. E quando Ele diz isso a você, o Espírito Santo dele vai onde há ferida, e Ele está cicatrizando essas feridas. Nesse momento existem cirurgias sendo feitas aqui, onde o Senhor está se revelando como um Pai bondoso a pessoas. Talvez você tenha conhecido o Senhor há tanto tempo, mas nunca tenha tido uma experiência de paternidade com Ele. Mas nessa noite, você está tendo uma experiência com a paternidade do Senhor, com a sua bondade, com o seu amor. Braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
peso, entrega a Ele, coloca sobre Ele. Ele disse: lance sobre mim todo jugo. Aprenda comigo, que sou manso e humilde de coração. Vamos trocar o fardo. O fardo dele é leve. O jugo dele é suave. Não porque está pesado, é porque você que está carregando. Deixa ele carregar. Quando está pesado é porque a gente está carregando. Ele quer carregar. E você não precisa economizar. Ah não, eu não vou colocar muito para não ficar pesado para ele. Não existe nada pesado para ele. Lance sobre ele. Descanse no Senhor. E se relacione com o Senhor. Que essa noite seja um convite para a gente se relacionar mais com o nosso Pai. Baseados nessa confiança da firmeza de caráter do nosso Pai. Amém? Isso foi um gostinho do que é uma aula no Rema. Você vai ter conteúdo, mas é uma escola do Espírito. Não é só conteúdo seco. Nós deixamos Deus guiar a aula. Falar com pessoas, trazer palavras específicas. O Senhor se move. Você vai ter aulas poderosas e vai ter conteúdo poderoso também, que vai ampliar tua mente. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o que é que vai libertar você? O conhecimento da verdade. Você iria dizer a verdade, que a gente diz automaticamente. Mas é o conhecimento da verdade. Porque a verdade que não é conhecida, ela não faz diferença na tua vida. Então, quanto mais eu conheço dessa verdade, mais ela faz diferença na minha vida. E eu aproveito para... Na ministração, eu falei que nós somos carpinenses. Mas agora a gente é jangadiano. A gente está se mudando definitivamente para o Janga. Nos mudamos, né? Vamos embora. A gente vai comer na casa de Guilherme. Aí diz: quem é, pastor? Guilherme. Aí, Guilherme, né? E ontem eu recebi uma ligação, 1h da tarde. A gente já vai encerrar. Essa é a minha última fala dessa noite, né? Não vou morrer agora não. Ontem, 1h da tarde, o meu chefe ligou para mim. Ele disse: olha, eu tenho que falar rápido que eu vou dar a instrução agora. Amanhã tu vai passar o serviço aí e segunda-feira tu já está trabalhando no Recife. Então foi rápido, mais rápido do que eu pensei. Aí a gente já está entregando a casa de Carpina nas carreiras. Eu ia né, renovar o aluguel agora, domingo. Aí eu já liguei para ele, só a gente vai sair e já estamos nos preparando para a mudança. Eu pedi caixa para quem pudesse trazer, porque amanhã eu vou para lá arrumar algumas coisas e trazer para a semana que vem a gente se mudar de vez para cá e estar mais perto de vocês. A gente está muito feliz, muito animados com isso. Deus é bom e Ele faz milagres de forma extraordinária. Não dá tempo de eu explicar tudo como foi, mas de forma extraordinária o Senhor se moveu em nosso favor. Amém? E agora estamos mais perto de vocês. Para a glória do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Próxima quinta será outro professor do Rema, trazendo uma nova matéria, uma nova unção, um jeito de ensinar diferente. Cada professor tem um jeito de ensinar e você vai tocar em várias unções e vai aprender muita coisa. Então ainda vem pastor Cleone, pastor Leto e o pastor Taylor de Timbaúba, Taylor Borba, cada um trazendo uma unção e algo forte da parte do Senhor. Amém? Feche teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graça, Senhor,
por essa noite, por esse tempo precioso na Tua presença. Nós te damos graças pela vida de cada irmão, cada irmã aqui presente. Liberamos em paz, em proteção, debaixo da Tua boa mão, de volta para os seus lares, em nome de Jesus. Amém.